Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel. E continuando a nossa conversa sobre o nosso tema do mês de abril, que é fé, o vídeo de hoje se chama Testemunhos de Fé. Mas aqui eu já deixo logo de início uma dica muito importante. Para você que tem vontade de aprender mais, né? Tem curiosidade, tem sede pela palavra de Deus, o livro de Hebreus é riquíssimo em diversos aspectos, inclusive para nos explicar mais sobre fé. Então, vale a pena você dedicar um pouquinho de tempo ali na leitura e no estudo desse livro. E falando no livro de Hebreus, no capítulo 11, né, tem, conforme o nome do capítulo, a natureza da fé e os exemplos de fé na Bíblia tirados do Antigo Testamento. E nesse capítulo, além de no primeiro versículo resumir o que significa a fé, como a gente viu na quinta passada, que tem aquele primeiro versículo que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Né? Nesse primeiro capítulo, né, nesse capítulo 11 do livro de Hebreus, tem também, em seguida desse primeiro versículo que dá a definição de fé para a gente, conforme a Bíblia, tem a citação de 8 exemplos, 8 testemunhos de fé, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre cada testemunho que foi vivido. O primeiro testemunho citado é o testemunho de Abel, da história de Abel e Caim, né? Dos primeiros irmãos dali na palavra de Deus. Lá no versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, demonstra pra gente, relembra essa história. E Abel, né, pelo seu ato de fé, ele ofertou muito mais do que seu irmão, e que por amor ao Senhor, ele acabou sendo parte integrante da primeira história de homicídio na história da humanidade. Veja, por amor ao Senhor, ele ofertou o seu melhor, mas não foi apenas melhor do que ele tinha materialmente. Ele ofertou o coração dele, os dons dele. Ele ofertava ao Senhor se entregando, e por isso até hoje temos o testemunho dele para nos ensinar sobre entrega e adoração, entrega e devoção. E o testemunho dele original pode ser lido no livro de Gênesis, capítulo 4, que está lá no Antigo Testamento, porque o livro de Hebreus ele é um livro do Novo Testamento. Em sequência, a gente tem também o testemunho de fé de Enoque, que é um grande testemunho de fé e de mistério, né, do Senhor. No versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus, fala sobre a vida, sobre a história de Enoque e a evidência do testemunho de vida de Enoque, que é a vida dele não ter sido encerrada como naturalmente ocorre com as pessoas, através da morte. Por ele ter agradado tão grandemente ao Senhor, de uma forma tão maravilhosa, o Senhor o tomou para si, ou seja, a palavra diz que ele foi trasladado aos céus. Ele não morreu. Interessante, não é? Mas por que isso ocorreu? Lá no livro de Gênesis, também no Antigo Testamento, o capítulo 5, versículo 24, nos fala que Enoque andou com Deus. Judas, no livro de Judas 14, capítulo 14, versículo 15, também nos diz que ele clamava contra a impiedade e contra a imoralidade da geração dele. E de toda forma que ele podia, ele buscava. E ele é exemplo para nós hoje, porque hoje a gente realmente vive no meio do pecado, no meio da iniquidade, no meio da imoralidade, mas que, como Enoque, devemos buscar agradar ao Senhor e clamar pela justiça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. A busca de Enoque, a renúncia de Enoque, a entrega de Enoque e o zelo dele agradaram de tal forma ao Senhor que ele foi tomado por Deus sem provar da morte. O versículo 6 também do capítulo 11 de Hebreus nos dá uma instrução muito importante sobre a importância da fé. E aí, parafraseando, quer nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Enoque é um exemplo de quem agradou a Deus verdadeiramente. O terceiro testemunho, que é muito conhecido, extremamente conhecido, e ainda que antigo, extremamente atual, é Noé. No versículo 7, Noé foi avisado
de coisas que estavam por acontecer, não é verdade? E ele seguiu as instruções do aviso recebido de Deus. E sem dúvida alguma, ele não fraquejou e ele não deixou ser tomado pela preguiça. Hoje, e a gente pode, meditar e refletir nisso. Hoje, se o Senhor, de alguma forma, te avisasse e te desse ordem, te desse instruções para fazer ou construir alguma coisa, e se algo, essa coisa, fosse grande, fosse impressionante, fosse trabalhoso e fosse diferente de tudo quanto existe, você faria o que o Senhor pede? Pergunta difícil, né? Mas Noé não questionou, ele não hesitou, ele não repensou, ele não ponderou, ele simplesmente obedeceu. O Senhor o avisou e lhe deu as instruções que eram necessárias para ele construir a arca para a salvação dele e da família dele, como herdeiro de fé. E todos os que viram ao longo dos anos que ele foi trabalhando naquela construção, viu que ele estava trabalhando naquilo que ele cria, dia após dia. Com certeza essas pessoas criticaram ele, apontaram ele, excluíram ele. Mas ele ficou firme e em propósito e em fé ao Senhor. E o dilúvio veio. A justiça de Deus foi executada no dilúvio, mas a fidelidade de Noé foi recompensada. Hoje em dia, pode ser que a gente não construa arcas todos os dias, né? Pode ser que a gente não construa nem nenhuma arca, nenhum dia, mas por muito menos a gente duvida, a gente debocha, a gente desiste, a gente se cansa, a gente se envergonha do Senhor e acabamos não seguindo as instruções que são dadas por Ele a nós. No versículo 8, também do capítulo 11 do livro de Hebreus, temos o testemunho, sem dúvida alguma, mais famoso e mais conhecido do Antigo Testamento, que é Abraão, muito conhecido como o pai da fé. Abraão, em obediência ao chamado de Deus, ele saiu da casa dele, ele saiu do meio dos parentes dele sem saber aonde exatamente ele ia, qual era o destino, como ele ia se manter, como ele ia sobreviver, o que ele deveria fazer. Ele saiu de todo o conforto que ele tinha em busca apenas de cumprir a vontade do Senhor, obedecendo o chamado. Ele mudou toda a vida dele por causa de uma promessa do Senhor. E aí, continuando ainda, falando de Abraão, no versículo 11, a Sara foi concedido um milagre pela fé, como testemunho de fé de conceber. Veja, Sara era já de idade avançada, já não tinha inclusive as regras biológicas para poder ter um filho, para poder gerar um filho. E ainda assim, o Senhor deu a promessa e ela concebeu e deu um herdeiro legítimo a Abraão, conforme a palavra e a promessa do Senhor. Abraão, ainda confiando na promessa do Senhor, quando o Senhor pediu que ele sacrificasse Isaque, o unigênito. Ainda que esse fosse um sacrifício que amargasse no coração dele, maior do que a dor, maior do que aquela possível perda que ali ia acontecer, maior do que foi pedido pelo Senhor para que ele fizesse, maior era o temor e a confiança dele no Senhor. Isso pode ser visto lá no livro de Gênesis, no capítulo 15. Você pode ver todas essas passagens e compreender que ainda que misericordiosamente o Senhor não tivesse deixado Abraão realmente sacrificar o filho dele, espiritualmente é esse o nível de entrega e de confiança de que todo aquele que crê no Senhor tem que se pautar, tem que estar disponível a fazer. E muitos mais exemplos de fé nós temos em Hebreus, no capítulo 11, como o testemunho de fé de Isaque, abençoando a Esaú e Jacó com uma bênção profética do que ia acontecer. Temos o exemplo de fé de José com seu testemunho de vida e confiança no Senhor imenso. Ele foi invejado pelos familiares, pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi humilhado, ele foi escravizado, mas em tudo ele servia e confiava no Senhor. E no tempo oportuno ele foi colocado em posição de honra, não para que ele crescesse, superei todas as coisas, né? Não para que ele fosse glorificado, mas para que fosse glorificado o nome do Senhor e que hoje nós fôssemos edificados pela compreensão do valor
que tem um testemunho de fé. Pela fé, Moisés foi protegido da morte e entregue aos que o perseguiam, bebê. Aos que queriam mortos foram os mesmos que abrigaram ele, criaram ele, educaram ele e protegeram ele. E assim foi para demonstração da profunda sabedoria e da profundidade do amor de Deus. Muitos mais testemunhos no Velho e no Novo Testamento de pessoas como Samuel, Davi, Sansão, Lázaro, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, o próprio Senhor Jesus. Se fôssemos estudá-las hoje, agora, nesse vídeo, a gente ia levar muito mais tempo do que seria o ideal. Mas, como lição fundamental, eu deixo aqui essa mensagem, que ainda que cada testemunho nos ensine algo específico, quem vive os efeitos da fé no Senhor, ou seja, o testemunho, possui de fato fé, confiança. E não é apenas aquela fé, como a gente conversou no outro vídeo, não é uma fé parada, não é uma fé apenas de falar, é uma fé com atitude, é uma fé com coragem, é uma fé com entrega. A pessoa que realmente vive o efeito da fé no Senhor, ela persevera, ela se entrega e ela é fiel. A fidelidade é uma realidade em todos os testemunhos. Não perseveraram todos os que são, da galeria da fé do livro de Hebreus, ou ainda os muito mais declarados na Bíblia, eles não perseveraram porque eles tinham medo do Senhor e do que o Senhor poderia fazer, ainda que o Senhor seja o Senhor sobre todas as coisas, e muitas e grandes coisas Ele pode fazer. Mas eles perseveraram, ou ainda, eles não perseveraram pela intenção de receber algo em troca. Vou obedecer porque o bem vai vir. Não. Eles perseveraram porque eles quiseram obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor, seguir as instruções e as regras do Senhor. Eles não se envergonharam, ainda que tivessem muitas vezes sofrido humilhações públicas. Eles não desistiram. Que possamos seguir os nossos caminhos, crendo e confiando em Jesus, assim como todos os que testemunharam na Bíblia fizeram, prontos, disponíveis, para que a vontade do Senhor seja realizada no mundo. Se você tem desejo de testemunhar o Senhor na sua vida, creia em Jesus e o busque. Com certeza, a sua vida não será mais a mesma. A minha, com certeza, não é. Eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você hoje e eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima quinta, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.